Espero que todos tenham um bom dia. Então, é, vou pregar, né, para aqueles que têm desejo de se encontrar com Deus, né? Porque nos tempos atuais, quem não teve esse encontro com Deus, né? Quem não teve esse encontro com Deus, quem não tem o Espírito Santo morando dentro de si, né, não vai poder dizer que maior, como está escrito, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não vai poder dizer isso. Então, o que acontece? Estamos em tempos difíceis em que precisamos definir se a gente escolhe a Deus ou se a gente escolhe outro Deus ou outros deuses. Com isso, né, eu vou dar continuidade ao que eu já venho pregando, né? Então, eu aconselho quem está assistindo, assistir desde o primeiro vídeo dessa playlist. Eu, inclusive, tinha ficado de conferir, eu nem conferi. Eu vou ver por outra conta, né? Eu vou tentar ver. Eu peço até que alguém, na realidade eu peço, por favor, né, que alguém que esteja assistindo me confirme. Por favor, se está aparecendo para vocês como playlist, entendeu? Se tem vários vídeos assim na playlist. Que aí, caso esteja, eu peço para assistir desde o primeiro vídeo, para entender bem, né, o que está sendo falado. Então, só que antes de dar continuidade aqui, eu tenho lido o livro de Mateus. Aí agora, né, hoje eu vou dar continuidade a essa leitura, né? Mateus 7:25. Só que antes disso, eu queria ler uma passagem de Coríntios, uma passagem de 1 Coríntios 10. Então deixa eu pular para lá. Uma outra coisa também que eu recomendo é o aplicativo. Então, é um aplicativo da Bíblia, né? É, é um aplicativo da Bíblia comentada, né? Só que eu aconselho o aplicativo por causa da opção de pesquisa que ele tem. Por quê? Porque, por exemplo, muitas vezes você conhece um versículo, né, que te atende naquele momento, só que você não sabe onde encontrar ele na Bíblia. Então, esse aplicativo que eu recomendo, eu vou pôr aí no vídeo o nome dele, que você consegue na Play Store mesmo. Esse aplicativo você vai conseguir. Com esse aplicativo você consegue pesquisar, entendeu? Palavras na Bíblia, frases. Então ali você vai ter uma facilidade de pesquisar, entendeu? Então para mim essa ferramenta é bem útil, né? Aí eu vou por não, na realidade é o seguinte, para você pesquisar, né? O aplicativo ele como é que eu posso dizer? Deixa eu tentar ver aqui. Vou dar, perdão pelo tempo, eu vou dar a minha forma de indicar esse aplicativo. Seja falando mais da frente no vídeo, seja colocando o nome dele no vídeo, eu vou dar a minha forma de indicá-lo. Então, e aí, no caso aqui eu vou ler 1 Coríntios 10, versículo 12, né? Aquele, pois, que cuida está de pé, em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima, tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape,
para que a possais suportar, né? Então, exemplo de tentação é a tentação do Senhor Jesus no deserto, por exemplo. Ali ele foi tentado com comida, foi tentado com os reinos do mundo, né? Tentado com os reinos do mundo, né? Ele poderia ter os reinos do mundo, quer dizer, o diabo ofereceu a ele os reinos do mundo, né? Foi tentado em se jogar do pináculo, né? Se jogar do pináculo. Aí o diabo ainda falou que Deus daria ordem aos seus anjos para o segurar, né? Não falou exatamente assim, mas acho que dá para entender mais ou menos. Quem está assistindo desde o início sabe do que eu estou falando, né? Enfim, para que fosse dado ordem, fosse dado ordem, né? Que dará ordem aos seus anjos, né? Para que o segurem nas suas mãos. Então, o que acontece? Ou melhor, para que não segurem, não tropecem em pedra alguma. Eu posso estar errando, mas quem conhece sabe do que eu estou falando. Quem não conhece pode assistir desde o início, para poder dar playlist, para poder entender. Então, o que acontece? Com isso, a gente vê exemplos de tentações, né? Então, com a tentação, né? Dará também, antes com a tentação, dará também o escape. Ou seja, a gente pode ficar tranquilo na tentação, que é promessa que virá o escape. Quando a gente é de Deus e está sincero diante dele, né? Mas quem tem fé também para tomar esse texto para si? Porque quem sou eu para falar qualquer coisa, né? Enfim. Pois bem, a idolatria. Isso é um título, né? Não é a Bíblia. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, né? O pão não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo. Pois é, ele está falando da Santa Ceia, aparentemente, né? Aparentemente ele está falando da Santa Ceia. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, né? Porque todos participamos do pão, do mesmo pão, né? Que é o corpo na Santa Ceia, é o corpo de Jesus Cristo, né? Vede a Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar, né? Eu não tenho conhecimento disso para falar. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? É uma pergunta, né? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios, né? E não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Tá vendo?
não podeis ser participantes da mesma mesa, ou melhor, da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Dos demônios. Ou irritaremos o Senhor. Somos nós mais fortes do que ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas, nem todas as coisas edificam, né? Ninguém busque o proveito próprio. Antes, cada um o que é de outro. Comei de tudo quanto se vende no açougue. Sem perguntar nada. Perdão, tá meio estranho de ler aqui. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Tá vendo? Porque a terra é do Senhor, e toda a sua plenitude, né? Toda a sua plenitude. Quem é que controla, por exemplo, a planta, né, de nascer? E quem é que, né, alguém a retira da terra e faz uso e faz os processos para ela chegar até a mesa, né? Mas quem que criou e quem que foi o responsável, né, pelo seu crescimento, né? Foi Deus. Então, assim, a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Tudo que há foi Deus que criou. Não é isso? Então, para os dias de hoje, né, fica essa direção, né? Porque pela fé está escrito que a gente move até montanhas, né? Pelo menos, não vou dizer que está escrito que é a gente, mas, por exemplo, mas foi dada essa possibilidade pela fé. E eu tomo isso para mim, que eu poderia mover uma montanha, literalmente, se eu tivesse fé para fazer isso. Embora eu queria eu entender bem o que significa fé. Mas, por exemplo, se o Senhor Jesus falou que se eu tivesse fé como um grão de mostarda, né? Eu prefiro nem falar porque eu não quero entrar em detalhes, eu não quero falar um versículo, tipo assim, alterado. Mas eu tenho fé para mim, né? E você já ouviu esse versículo? Você poderia, por exemplo, pesquisar através desse aplicativo esse versículo e tirar as suas conclusões acerca desse versículo. Eu tenho para mim fé que eu poderia mover uma montanha. Se eu tivesse fé para isso, né? Embora quem dera eu entendesse bem o tudo do que é fé. Se é que eu entendo bem, enfim, mas vamos em frente. Mas, por exemplo, se pela fé se move montes, né? Então, por exemplo, por que eu não posso ter fé para, por exemplo, que Deus enviou um anjo para guardar o processo daquele alimento chegar até a mesa, desde o seu crescimento até toda a sua produção, até a sua embalagem e até de onde veio os materiais para embalagem, que Deus enviou anjos para guardá-los, até chegar ao mercado onde eu vou comprar, né? O que me impede de ter essa fé? Se pela fé poderia mover montanhas, eu creio que eu poderia mover uma montanha. Então o que acontece? O que me impede de crer nisso? Porque a realidade é que quem tem fé fraca fica comendo legumes. Mas quem tem fé forte sabe que pode comer carne.
né? Não sei se vocês já ouviram sobre isso, né? Porque tá escrito na Bíblia sobre isso, né? Talvez não exatamente da forma que eu falei, mas está escrito desse exemplo de carne e legume. Enfim, se for nesse mesmo versículo, então vai chegar lá. Deixa eu dar continuidade. Eu falei come legumes, né? Mas no dia de hoje é capaz de morrer de fome. Ou não conseguir viver Enfim, eu não vou falar demais, não. Então, e se algum dos infiéis, vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, né? De novo, e se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser, né? E quiser, de novo, perdão. Se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Tá vendo? Da consciência. Então, Jesus, ele não multiplica sem nada perguntar por causa da consciência, tá? Consciência. Então, se Jesus, por exemplo, multiplicou... Deixa eu ler de novo, porque eu quero que vocês também assimilem bem. Não sei se dá para assimilar dessa forma assim que eu li. Então, sem nada, comei de tudo, o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência, né? Olha só, sem nada perguntar, comer de tudo, né, que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Nada perguntar por causa da consciência. Sem nada perguntar por causa da consciência. Misericórdia. Consciência. E essa posição aqui tá meio ruim de ler. Deixa eu me corrigir aqui rapidinho. Então, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Então vai comer de tudo que se puser diante sem nada perguntar, né? Por causa da consciência, né? Para mim isso não é tão fácil, não. Né? Mas está aí a palavra de Deus, que diz sem nada perguntar, por causa da consciência, né? Então, mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor, né? Quem falou que não é mais, né? Eu pergunto. E toda a sua plenitude, Então, eu vejo as árvores, né, aí do Senhor, né? Quem falou que não são? Não é isso? Porque, por exemplo, a planta continua crescendo. Quem que dá o crescimento? É Deus, né? Quem que pôs as árvores que estão aí? Foi Deus, né? Se elas dão fruto por Deus, né? Mas cada um tem a sua própria fé, né? O seu próprio entendimento. Enfim.
Digo, porém, a consciência não atua. Consciência não atua, mas a do outro. Pois, por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência? Consciência de outro. Uma pergunta, né? Se eu, com graça, participo por aquele... Eu tinha pensado numa coisa aqui também, assim, mas essa é a minha fé, a minha forma de pensar, né? São recursos que eu uso, né? Não sei se vocês vão acompanhar também, ou se vão concordar, né? Por exemplo, o Senhor Jesus multiplicou os pães e os peixes, né? Então, de poucos se tornaram, se não me falha a memória, suficiente para alimentar milhares. De poucos pães e peixes. Então, quer dizer, olha só o milagre, olha só a fé, né? Porque se o Senhor Jesus fez, por que eu também não poderia fazer? O que me impediria de fazer? Alguém tem algum motivo que me impediria? A tela ficou embaçada aqui, não sei se ficou para vocês também. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui no celular. Voltou. Então, se o Senhor Jesus fez tal multiplicação, o que impediria, né, da gente poder fazer também? Porque, assim, a fé, cada um tem fé para uma coisa, né? A fé é um dom do Espírito Santo, está escrito. Então, eu não espero que todo mundo vai ter a fé para fazer as mesmas coisas. Eu entendo, pelo meu entendimento, uns têm fé para uma coisa e outros têm fé para coisas mais do que aquela coisa. Enfim, o Senhor Jesus multiplicou, né? Então, falou, por exemplo, de um monte ser lançado no mar, se a memória estiver correta, do monte, pela fé, lançar um monte ao mar. Então, por aí a gente vê o quê? Por aí a gente vê que a fé, ela é meio que doideira, né? Ela é loucura. Ela é loucura para os homens naturais, né? Não parece ser loucura para os homens naturais? Para os homens que não conhecem Deus? Como é que eu vou explicar isso para alguém que não crê em Deus? Que ela pode mover um monte. Será que para ela vai parecer loucura? Enfim. Mas está escrito, né? Quem crê, crê. Então, por exemplo, por que você não usa também a sua criatividade? Eu creio, por exemplo, poderia toda aquela comida que está no prato ali se trocar por uma comida santa, né? Por que não? Por que não? Ou uma comida que a minha oração vai santificar, né? Mas isso eu. Mas é lógico, eu também procuro fugir dessas do que não pode, né? Mas às vezes é necessário ter uma fé doida dessas pra gente poder ficar em paz, né? Agora, isso eu falo pra mim, eu não sei se você vai ter fé, se você vai concordar, porque estamos vivendo tempos difíceis. Enfim, e se eu, com graça, participo porque sou blasfemado naquilo porque dou graças? Uma pergunta. Blasfemado pode ser mal falado, né? De repente, uma interpretação de blasfemar. Pessoa mal falado naquilo que... porque dou graças, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, outra coisa, fazei tudo para glória de Deus, né? Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos,
nem a igreja de Deus, né? Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito. Não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Pois bem, aí foi falado lá, né? Foi falado lá do ser mais forte do que Deus, irritar a Deus, ao Senhor, né? Então, assim, tá falado aí. Tá falado aí. Eu pus uma passagem lá do livro do Apocalipse no último vídeo, né? Espero que tenham lido, que estejam lendo os versículos que eu ponho assim solto no vídeo. Precisar pausar, que pausem, né? E é isso. E agora, então, eu vou ler lá o livro de Mateus. Um ponto importante que não estava ali, mas também acerca dessas coisas de comidas e tal, né? Tá escrito. Você pode pesquisar nesse aplicativo que eu disse, que é oração. Tá escrito que a oração santifica o alimento. Entendeu? Só que ao mesmo tempo, só um minuto. Então, isso aqui também fala sobre comida e coisas relacionadas, ó. Vou até conferir se fala mesmo no andamento aí, mas eu penso que não é, já vi aqui, que fala sobre comer. Enfim. Aí acompanha e vê se realmente não é sobre comida, essas coisas. Enfim, tratando com os fracos na fé. Pois bem, isso aí é o título, não é da Bíblia. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, né, doente na fé, né? Será que assim se pode também entender? Recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, né? Recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Por quê? Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze não despreze o que não come. E o que não come, né? E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio, né? Deixa eu desampliar aqui. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar, né? Faz a diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais, todos os dias, né? Outro julga iguais todos os dias, né? Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Tá vendo? Isso está escrito em Romanos 14. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz, né? O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus.
E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus, né? Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, né? Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor, né? Porque foi para isto que morreu Cristo. Eu acho que vocês estão percebendo que conforme a gente não digo bastante, lê em sequência, a gente vai tendo um melhor compreendimento. Porque muitas vezes a gente só ouve versículo dando a direção. Mas quando a gente vai lendo o texto assim, ele dá um compreendimento do que está sendo falado, que realmente está sendo falado. Muitas vezes até fala coisas que são completamente diferentes, que são até necessárias para o entendimento do que está sendo falado, né? Que, por exemplo, do que a gente estava acostumado a ouvir um versículo, né? Tipo aquele, se não tem Espírito de Cristo, esse tal não é dele, né? Se é que já não está reprovado. Mas aí depois, a gente termina ouvindo isso. Mas aí, por exemplo, logo depois vem dizendo que somos como reprovados. Então, imagina, como compreender sem essa segunda parte que muitas vezes é ocultada? Ou é falada, mas não como está escrito, né? De repente, sei lá, enfim. Então é bom a gente ler assim, a Bíblia como um livro, né? Para ter um entendimento bom. Então, porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu e tornou a viver, para sermos, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos, né? Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, né? Todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, olha só. Tribunal de Cristo, né? Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda a língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Isso mostra, né, que... Deixa eu continuar lendo. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Quem não segue por aqui quer sustentar a fé como? Pergunta. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa de si mesmo. Sei e estou certo, né?
que nenhuma coisa é de si mesmo, de si mesma, imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista, teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu, né? Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz. Justiça e paz, né? E alegria no Espírito Santo. Pois bem, vamos lá. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz, né? E para a edificação de uns para com os outros. Paz e edificação de uns para com os outros. Paz e edificação, né? De uns para com os outros. Paz, né? E edificação, né? Edificação, eu pelo menos penso em tornar o outro também espiritual, né? Mas não dá pra gente controlar as pessoas, né? Mas ser contribuinte, né? Não destruas, por causa da comida, a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo, né? Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, né? Que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Bem-aventurado talvez signifique feliz, né? Que não feliz, né? Aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, né? Não se condena a si mesmo naquilo que aprova, né? Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado, né? Se algo, né, é pecado. Então, fala aqui de condenação, fala aqui de pecado, né? Então, assim,
Pois bem, né? Mas também foi lido um texto gigantesco falando textos, né? Não vou chamar de gigantesco, mas foi lido bastante coisa sobre isso, né? Então, assim, na prática isso é difícil. Até hoje eu não sei lidar bem com esse texto, não. Mas como é que eu vou desprezar a existência dele? Porque fala nada mais, nada menos do que condenado, né? O que significa esse condenado? O que significa esse pecado? Então, assim, e fala tudo, então vai muito além de... Ó, e tudo o que não é de fé é pecado. Então, quer dizer, eu entendo que isso se expande para tudo mesmo, né? Você entende assim também? Então, quer dizer, o que acontece? Na prática, a gente tem que ter vida, como foi falado aqui, né? E eu já li também, em um dos últimos vídeos, no último, que temos que a inclinação do espírito é vida e paz, né? Ou algo do tipo. Então, quer dizer, a gente tem que ter vida e paz. Então, assim, mas a gente tem que ter fé, porque por esse versículo, como é que a gente vai viver sem fé? Né? Só que fé também, eu já li da experiência, né? Eu não li. Só que esse vídeo já está muito grande. O que eu vou fazer? Eu vou gravar sobre o Mateus, né? Que eu falei que ia gravar nesse. Eu vou gravar logo em seguida e vou postar os dois, para não ficar um vídeo extenso. Aí você pode ver ele logo, se quiser, né? Ou também vai ficar lá para ver, de repente, outro dia, né? Mas procure assistir. O que acontece? Daí, olha a importância da gente ter fé para fazer as coisas, né? Porque fala de condenação, fala de pecado. Então a gente precisa, eu entendo que a gente precisa fazer as coisas por fé. Então, só que a fé também, a experiência, pelo menos para mim, mostra que é algo complexo. Entendeu? Que é algo que não é simplesmente assim, eu acredito, né? Então eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, juntamente com o Evangelho de Mateus. Tá? Mas eu vou focar mais no Evangelho. Por quê? Porque a gente está vivendo tempos em que isso aqui está sendo muito colocado à prova. Muito colocado à prova. Mas lembra do que foi falado sobre quando comprar no açougue, perguntar nada, né? Quando foi falado sobre ir na casa dos infiéis, né? Não sei se está escrito exatamente assim, mas foi lido quase agora. Então, a gente não pergunta nada, mas se alguém disser é o quê? Aí não come. Ou seja, se alguém disser, não come. Então, o que acontece? Com isso, a gente precisa ter esse cuidado, né? Porque como é que a gente vai querer fugir disso que foi lido agora? Né? De repente para você vai ser bom ler isso de novo. Então assim, mas a fé a gente vê também, eu dei exemplos de fé aqui, né? Será que você toma esses exemplos assim, concorda? Então, por exemplo, o que você não pode fazer pela fé? Se o Senhor Jesus falou, nada vos será impossível, né? Não me falha a memória, ele falou assim, nada vos será impossível. Você já ouviu esse versículo? Então, assim, eu tomo pra mim que nada me é impossível. Então, poxa, e foi visto aí, foi falado aqui sobre fé de comer legume, né? Não vou chamar de fé para comer legume, mas que, por exemplo, que uns comem legume e outros carne. Então, assim, o que um crê que de tudo se pode comer, né? Porque um crê que de tudo se pode comer. E outro que é fraco come legumes. Então, quer dizer, o que acontece? Mas tem fé? Entendeu? Tem fé para comer tudo? Você crê que de tudo se pode comer? Entendeu?
Ou seja, a gente leu para dar um entendimento. Então a importância de ter um entendimento do que se fazer ou não. Porque se eu te falo, por exemplo, como falo tudo, eu vou dar um exemplo bobo. Se você crê que pode virar essa página, e se você, pelo seu entendimento, se você você é seguro nisso, né? Por exemplo, foi falado, cada um esteja, deixa eu ver se foi falado aqui. Olha aqui, um faz diferença entre dia e dia, entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias, né? Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente, em sua própria mente. Então, quer dizer, a gente tem que estar inteiramente seguro na nossa própria mente, então, né? Você não concorda com isso? Só que é o mesmo passo, lembra daquele que eu li? Por isso que eu aconselho, veja todos os vídeos. Lembra daquele que eu li sobre o corpo da morte? Né? Quando eu quero fazer o bem, o pecado está comigo, o mal. Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Né? O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o que aborreço, isso faço. Né? Não sei se é escrito exatamente assim. E a gente tem que ter vida e tem que ter paz. Então, o que acontece? Então não dá pra gente ser perfeito. Eu, pelo menos, entendo assim do que foi lido. Então, o que acontece? Mas aí, você concorda que há necessidade de ter fé, né? Concorda da necessidade, ou melhor, da diferença do que separa dia e dia, ou melhor, do que, me corrigindo, do que faz diferença entre dia e dia, né? Você concorda a diferença desse pro que julga iguais todos os dias, né? Você concorda que tem uma diferença? Concorda que tem uma diferença entre o que come legume e o que come carne? Que se o que come legume comer carne, ele está condenado? Entendeu? Mas nós, por exemplo, se você é brasileiro, você está acostumado a comer carne, sempre ouviu de comer carne. E realmente, pelo que eu entendi até aqui, comer carne, qualquer carne, não é pecado não. Entendeu? Então assim, tem um versículo também que fala sobre, né, sobre... Ou melhor, aqui mesmo foi falado. Esquece isso que eu falei do versículo. Eu não vou procurar saber se eu estou certo, se realmente existe esse versículo. Não vou nem pensar nisso. Mas aqui mesmo foi falado sobre o açougue. Né? Nesse vídeo foi falado sobre o açougue. Então, o que acontece? Você vê, comer de tudo. Né? Sem nada a perguntar por causa da consciência. Então, pelo que eu estudei já sobre, eu posso comer qualquer carne. Qualquer carne. Entendeu? Essa é a minha segurança, que eu posso comer, pelo menos, é a minha segurança, que eu posso comer qualquer carne. A partir do que eu já estudei até aqui sobre. Então eu tenho fé para comer, entendeu? Mas o que é fé? É até difícil. Mas eu tenho segurança. Tá entendendo? Agora, por exemplo, sangue. Eu não beberia sangue. Né? Eu não digo sangue que vem na carne. Esse não, esse eu como. Esse eu como. E mesmo assim, eu não vou falar das minhas fraquezas, mas de uma forma geral eu como. Agora, sangue puro, eu não beberia. Não beberia. Carne temperada com sangue, né? Não digo a carne, o sangue que vem na carne, né? Que parece que aquilo ali nem é sangue mesmo, ou sangue de uma forma que é prejudicial, né? Enfim, eu não vou ficar entrando em detalhezinhos. Mas enfim, eu como aquilo que vem com a carne, né? Aquele troço ali que vem com a carne, que parece sangue. Aquilo ali eu como, junto com a carne, né? Agora, por exemplo, sangue puro, ou jogar sangue na carne, eu eu não comeria, entendeu? Pelo que eu estudei até aqui. Então, por exemplo, se eu comesse, eu tomo pra mim, o que eu, não sei se eu posso dizer assim, entendo, é que eu seria condenado, entendeu? Então,
nos dias de hoje, eu vejo que vale esse cuidado, mas também eu espero estar ajudando com esse entendimento de fé, né? Do que eu cuido pra mim por fé, entendeu? Que eu, tipo assim, pra mim, é tipo assim, é uma segurança pra mim, entendeu? É algo que me traz paz. Então, né, se para você também puder trazer algo que você julgue por fé, com paz, com segurança, né? Algo que você julgue suficiente para segurança, né? Então, assim, aí nesse caso, espero estar podendo ajudar a você chegar a algo que te deixe bem com Deus de fato, que te deixe, né, em paz com Deus. Espero estar podendo ajudar, contribuir com isso. Entende? Então, assim, eu vou encerrar o vídeo por aqui, né? E assim, quem sou eu para falar a fé que você pode ter? O que você pode determinar pela sua fé, né? Por exemplo, o que me impede de ter fé, de crer que Deus usa anjos para guardar, né? Todo o processo de fabricação até chegar no mercado. E eu comprar no mercado sem ídolo algum, porque foi lido no último vídeo, né? Deus falando, não toqueis nada imundo. Então, assim, né? Mas de que forma fazer isso hoje? Então, eu creio que por essas informações, que Deus me mostre se estiver faltando alguma informação, que com isso já dá para pelo menos ter uma noção de que é possível fugir do que é mal, né? E viver, né? E também fica aí a necessidade de se abster, né? Eu entendo que é uma necessidade de se abster daquilo que não se tem fé. Mas se não tiver fé, né, o que vai acontecer com você? Desculpa falar assim com essa expressão e tal, mas se você não tiver fé, se você não tiver fé, como é que você vai sobreviver nos dias de hoje? Né? Então, bom mesmo, eu vejo assim, é ter fé e ter uma fé forte, mais forte possível, né? Então, assim, mas o que é fé forte, né? Mas, por exemplo, pode ser que esteja relacionada aí a comer carne, legume, a comer carne, né, ao invés de comer só legumes, né? Não é isso que parece ser o entendimento? Enfim. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Que Deus abençoe a todos e isso também é importante para buscar o Espírito Santo, né? Porque assim, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, né? Então, poxa, a gente tem que falar de verdade para falar do Espírito Santo, não é? A gente vai receber o Espírito Santo pela mentira ou pela verdade? Buscando a mentira ou buscando a verdade? Hã? Como você espera receber o Espírito da verdade? Então, assim, parece até simples, né? Então, como não buscar por outro caminho, senão da verdade? Senão da verdade, né? Como buscar por outro caminho o Espírito da verdade, senão pela verdade? Então, fiquem com Deus, né? Não desanimem, mas pelo contrário, tenham bom ânimo, tenhamos bom ânimo, porque o Senhor Jesus venceu o mundo, né? E vamos em frente.